Olá, meninas, tudo bem com vocês? Sou a Felipe aqui. Como é que vocês estão? Me contem, não me escondam nada. Gente, bora fazer esse vídeo aqui falando mais uma vez sobre o Dienogest versus tratamento natural para endometriose. Eu não vou entrar no mérito aqui de falar sobre o Dienogest, porque eu já tenho vários vídeos aqui, tenho playlist falando sobre o Dienogest, quais as causas dele no nosso organismo, o que ele faz com a gente. E eu já falei aqui que ele nos coloca numa menopausa precoce, né? Então é válido a gente refletir se a gente quer isso pra nossa vida. Não adianta a gente querer maquiar uma coisa e piorar outra, porque se ainda fosse tratar, né? E resolver, mas não, ele maquia e não resolve. Então, será que a gente quer entrar numa menopausa precoce? Se você não assistiu ainda nenhum dos vídeos que eu falo sobre Dienogest, tá aqui no card a playlist, dá uma olhada lá, eu explico tudinho. Então, não vou entrar nesse mérito, porque quem me segue já sabe qual é a minha opinião sobre o Dienogest, né? E tudo que eu trago aqui é sobre minha experiência. E eu tenho muitos relatos aqui de meninas que passam pela mesma coisa, que sentem as mesmas coisas. Então, assim, 90% das mulheres que tratam a endometriose com Dienogest tem as mesmas reações adversas, aí os mesmos efeitos colaterais. Então, eu sempre vou bater na mesma tecla, chego a ser repetitiva, mas é essa a minha intenção mesmo, que é reeducação alimentar, hábitos saudáveis. Que foi o que eu fiz e o que funcionou pra mim até então. De 5 anos pra cá, que foi quando eu descobri a minha endometriose, muita coisa mudou. Hoje a gente tem muito especialista no mercado, hoje a gente tem muita gente falando sobre o que eu falo aqui. De 3 anos pra cá eu tenho mudado a minha alimentação e tenho mudado os meus hábitos para hábitos saudáveis. E eu tenho sentido muita diferença, eu tenho qualidade de vida. Eu não tenho mais os sintomas da endometriose. E muitas meninas têm chegado aqui e falado o seguinte: Flávia, mas como você tá? Como você fez acompanhamento com nutricionista? Alguém te passou uma dieta? Você continua tomando o Dienogest? Eu não tomo mais o Dienogest desde 2020. Eu tomei o Dienogest durante 1 ano, porque a minha situação, como quem me segue aqui, era crítica. Eu descobri endometriose com 38 anos, tava terrível a minha situação, além de ter miomas enormes. Enfim, fui condenada para uma esterectomia. Graças a Deus não cheguei a fazer. Tenho falando sobre isso aqui no canal também. Mas para não alongar o vídeo, vamos direto ao assunto. E aí não fiz a esterectomia, fiz o tratamento com o Dienogest durante 1 ano, porque como ou eu experimentava o Dienogest ou eu fazia esterectomia. Como eu não queria fazer esterectomia, eu optei por tomar o Dienogest para fazer um experimento. E nesta situação minha, né, de que assim, ou era tomar o Dienogest ou uma esterectomia, eu decidi tomar o Dienogest, foi bom pra mim. O que eu quero falar aqui é que se você não tá numa situação ao qual eu estava, que era ou tomar o Dienogest ou ser mutilada, aí sim, aí eu falo, não, toma o Dienogest, que foi o que eu fiz e me deu um tempo para poder encontrar outras alternativas. Agora, se você descobrir endometriose ainda é jovem, tem ainda tempo, não tá numa situação lastimável a ponto de ter que fazer uma cirurgia para remover seus órgãos, aí eu falo, não opte, né, pelo Dienogest, porque o Dienogest, ele vai te causar efeitos colaterais terríveis. E não foi só comigo que aconteceu, eu tenho relatos aqui de muitas mulheres. 90% do canal fala a mesma coisa. Quem me comenta aqui, quem compartilha suas experiências, que o Dienogest acabou com a vida, que tirou a libido, que tirou a vontade de viver, que deu depressão, que engordou, que o cabelo caiu. É cada coisa mais terrível do que a outra. E é exatamente isso que ele faz, porque o Dienogest, ele nos coloca numa menopausa precoce. Ele diminui drasticamente os nossos hormônios para que a gente não ovule, para que não haja menstruação. E pra isso a gente é colocado numa menopausa precoce. E isso é bom? Não é bom, gente. É só a gente raciocinar um pouco. Não é bom pra ninguém um negócio desse. Então eu sempre vou martelar, que você puder, faça a reeducação alimentar. Muita menina aqui que questiona, né? Será se funciona mesmo?
E fica também com aquela angústia, aquele medo, que como que eu vou mudar a minha alimentação, meu Deus. Gente, a princípio é muito complicado mesmo. Você tá uma vida inteira ali, ó, acostumada a se alimentar de uma forma, de repente você é obrigada a mudar drasticamente sua alimentação. Mas, gente, tudo é adaptação. Você prefere passar por um curto tempo no desconforto e depois desfrutar assim de uma colheita maravilhosa por esse teu desconforto breve, ou você prefere continuar com os teus hábitos de paladar e ter uma vida destruída pela endometriose, os sintomas da endometriose? Então é difícil sim, os primeiros meses são terríveis, você tirar aquilo que você gosta, aquilo que teu paladar tá acostumado, só que te faz mal. E ter que readaptar, não é fácil, eu passei por isso, eu sei o que eu tô falando, mas depois se acostuma, tudo fica leve. É igual aprender a dirigir, no início você acha que você nunca vai conseguir, depois faz parte do teu corpo o carro, você dirige naturalmente, a mesma coisa é com a reeducação alimentar ou qualquer outra coisa na vida. Vou comentar com vocês aqui sobre um relato que eu recebi aqui no canal. Eu fiquei tão feliz com esse relato, tão feliz. A pessoa, essa moça, ela tem 20 e poucos anos, não tem nem 30 anos. E ela me relatou aqui no canal o seguinte, que ela viveu a vida inteira, desde criança, num ambiente familiar onde era oferecido a ela tudo isso, uma alimentação saudável. Nunca foi de comer porcaria, nunca foi de ter uma vida desregrada em nada, sempre teve alimentação saudável, dormiu sempre bem, sempre fez exercícios físicos, fazia balé quando era criança, natação, isso e aquilo. Teve uma vida maravilhosa em relação à alimentação saudável e a hábitos saudáveis. E o que aconteceu? Ela descobriu que tem endometriose, agora. E ela descobriu num exame de rotina, do nada ela descobriu. Agora, o mais incrível, ela não tem nenhum sintoma. Meninas, nenhum sintoma. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Quando eu vi o relato dela, eu percebi ali no tom do relato que ela tava querendo questionar assim, você mais ou menos não sabe o que tá falando, porque esse negócio de alimentação saudável, não com essas palavras, mas eu entendi que foi isso que ela quis dizer. Não é bem assim, né, o que você tá falando aí, que a alimentação saudável, hábitos saudáveis, funciona, porque a minha vida inteira eu tive alimentação saudável, eu tive hábitos saudáveis e eu tenho endometriose. Porém, ela não tem nenhum sintoma. Ela descobriu endometriose porque foi fazer exame de rotina e constou lá alguns focos de endometriose, mas ela não tem nenhum sintoma. O que isso quer dizer? Que é exatamente o que eu prego aqui. A gente não sabe as causas da endometriose, a ciência ainda não descobriu qual é a causa. Talvez a endometriose seja uma disfunção de DNA nosso. Alguma mulher vem com algum desequilíbrio no DNA, na genética dela e causa a endometriose. Eu acho que é isso. Só que assim, o problema da endometriose não é tanto a endometriose em si, são os sintomas, né? Os sintomas terríveis que nos deixam de cama, que nos levam ao hospital todos os meses, que nos faz deixar de viver, que acaba com a nossa vida social, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Enfim, o que todas vocês que têm sabem disso. Mas eu sempre vou falar aqui que se você não tem os sintomas da endometriose, você vive uma vida normal. E eu tenho vivido essa vida normal, meus amores, de 3 anos pra cá. Eu vivi uma vida, eu menstruei aos 11 anos de idade. Eu tenho 42 anos. E dos 11 anos de idade até os meus 38, que foi quando eu descobri o meu problema, eu vivi uma vida terrível. E assim, o poder de uma mulher que tem endometriose é extraordinário, porque assim, você tem um problema onde você não sabe até então, até descobrir, você não sabe o que acontece com você. Esse problema te causa danos irreparáveis, principalmente de tempo. Olha quantos anos eu sofri, quanto tempo eu perdi. E você ainda toca a vida mesmo assim. Você trabalha, capengando, se arrastando, mas você trabalha. Você consegue constituir uma família, você consegue fazer o que tem que fazer, mesmo que seja na marra. Porém, você não tem qualidade de vida. Você é uma pessoa infeliz porque você tem um problema e ninguém descobre. E você não consegue viver, você não tem qualidade.
E então, de 3 anos pra cá, eu descobri uma qualidade de vida que eu não sabia que existia. E eu descobri essa qualidade de vida como? Acabando com os sintomas. Acabando com aquelas cólicas terríveis que me deixavam acamada, que eu desmaiava. Crises terríveis, ansiedade, depressão, angústia, medo. Gente, você tá morto-vivo, né? Eu me sentia uma morta-viva. Eu me sentia morta em vida. Então esse relato me deixou tão feliz que assim, eu respondi, né, essa moça, não sei se ela viu minha resposta, porque ela não me retornou, mas assim, eu agradeci muito ao relato dela, porque assim, a princípio ela não percebeu, né, ela acho que ela pensou assim, poxa, mas ela tá falando que isso funciona, alimentação saudável e hábitos saudáveis, porém, minha vida inteira eu tive isso e eu descobri endometriose, como pode? Ela tá errada. E não, é o caminho certo, é exatamente isso. Ela acabou de me comprovar que se você tem uma alimentação saudável e hábitos saudáveis, ainda que você tenha endometriose, você pode viver uma vida normal porque você não tem os sintomas. Gente, tem muita gente aí no mercado, especialistas médicos falando sobre isso. Doutora Kátia Haranaka fala sobre isso, ela é maravilhosa. Entrem lá no canal dela, ela explica como é que funciona a inflamação no nosso corpo, que ocasiona não só endometriose, mas inúmeras enfermidades, que é por causa da alimentação desregrada, alimentação industrializada. Então, dá muito certo. Converse com o seu ginecologista, converse com um nutricionista especializado em endometriose e encontre a tua dieta. Comece aos pouquinhos. Se você começar a tirar alguns alimentos inflamatórios, você já vai ver a diferença. Gente, não é da noite pro dia. Você vive uma vida inteira se alimentando mal, o teu corpo inflamado por anos com aquela alimentação e aqueles hábitos terríveis, nocivos à sua saúde. Até você entrando, começando, dando o primeiro passo, até o seu organismo se desinflamar, até você fazer um detox no teu organismo para tirar todos esses resíduos de alimento inflamatório, pra você começar a ver o resultado, leva um tempo, nada é da noite pro dia. Só que acontece, dá certo, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com 4 alimentos, que foi açúcar, leite, trigo e fritura. E eu já comecei a ver a diferença. Então, você pode começar hoje. As meninas que estão chegando aqui no canal, eu percebo, faixa etária de 23, 24, 26, 30 anos. Vocês estão descobrindo muito cedo a endometriose, graças a Deus, graças ao avanço, né, da medicina, graças a Deus, profissionais da saúde estarem dispostos a estudarem sobre endometriose, a ajudar mulheres com endometriose. Na época que eu sofria, não tinha isso. Se eu tivesse descoberto a endometriose com 20 e pouco, 30 anos, talvez eu tivesse resolvido o meu problema antes. Acabou que demorou muito, eu descobri tarde, me causou infertilidade, mas enfim, eu compartilho aqui minhas experiências com vocês e de certa forma eu tô ajudando, porque se as mulheres que estão descobrindo endometriose agora, ou as que estão para descobrir, eu puder ajudar com a minha experiência que não foi legal, pra mim não foi de tudo à toa, né? Eu não sofri tudo isso à toa, porque eu tô ajudando de alguma forma, né? Vai ficar aí pra posteridade, para as mulheres que estão descobrindo agora, vai ficar aí exemplos de mulheres que vieram antes de vocês, que sofreram e que descobriram por si só que a alimentação saudável faz toda a diferença. Então, meus amores, é isso. Eu vou vir com outro vídeo aqui falando sobre o relato dessa moça. Claro que eu vou proteger a identidade dela, né? Mas eu vou pôr o relato para vocês lerem e vou falar sobre isso porque isso é muito importante. Esse relato, eu acredito sim, foi o mais valioso do canal até hoje, porque prova, né, que a gente tá no caminho certo. Então, se vocês, meninas que estão descobrindo endometriose agora, puderem não optar pelo tratamento com o Dienogest, que é um hormônio sintético, que não faz bem pra você, ele só vai maquiar o teu problema, então vocês optem por não usar. Sempre eu vou martelar aqui falando que a alimentação saudável, a mudança no seu estilo de vida que vai fazer toda a diferença. E outra coisa muito importante, se vocês puderem fazer uma terapia, buscar apoio emocional, porque,
Gente, muita coisa se esconde no nosso emocional. Como eu expliquei aqui, eu me aprofundei tanto nesse ponto que eu me formei terapeuta. Se vocês gostam desse assunto, me falem aqui pra eu vir com esse assunto. Mas assim, muita coisa que acontecia comigo também era emocional. E tem muita raiz aí no emocional que desencadeia não só a endometriose, mas muita enfermidade no nosso corpo. E isso chega ao ponto de ficar tão profundo, tão enraizado, tão pesado na nossa vida, que a enfermidade vem somente para nos falar, olha, tem alguma coisa errada, o teu corpo tá sentindo, mas o teu problema tá aqui, ó. Então, vá atrás se você puder fazer terapia de ajuda emocional, que é muito importante também. Tá bom, meus amores? Se você gostou desse vídeo, curte. Se você não é inscrito, se inscreve. Gente, deixa aqui teu comentário, ainda que você seja totalmente contra tudo que eu falei aqui, mas o que importa é a gente trocar experiência, por favor. Que essa mensagem chegue a mais mulheres, né? Porque quando a gente tá passando pela situação, tudo que a gente quer é ter alguém para compartilhar, para saber como funciona, para saber o que fazer, que é muito desesperador, né? Pelo menos na minha época, quando eu descobri, era muito desesperador para mim. Então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fiquem bem sem dor. Tchau, tchau.